Em relação ao PEC eleitoral, esse pacote de benefícios, qual o impacto que você vê desse pacote nas eleições, nessa campanha eleitoral? Hoje eu estava lendo um fio ali no Twitter, né, do Thomas Trauman, aquele jornalista, serve para a Folha, para a Veja, né? E ele, eu achei ele... É que eu sou otimista, né? Mas eu achei ele meio pessimista. Ele pode estar sendo realista em relação a a leitura que ele faz, mas ele diz que deverá ter um impacto ali nas próximas pesquisas eleitorais. Bolsonaro deve subir, porque não só por conta do pacote, mas porque a gasolina baixou de fato, a inflação deve se estabilizar agora nos próximos meses. Então ele pinta esse cenário em que Bolsonaro está fazendo de tudo para chegar num segundo turno e que pode conseguir fazer isso acontecer de fato, né? Como que você está vendo? Então, Thomas Trauman, que foi, inclusive, ministro da Secretaria de Comunicação da presidenta Dilma, da SECOM, né? Thomas esteve ontem num Barão Entrevista. Barão Entrevista exatamente para tratar desse tema econômico. Nós convidamos ontem o Zé Paulo Kupfer, né? Que é um jornalista econômico com uma visão muito crítica, né? Do UOL, do Poder 360. Então, o Kupfer estava lá na roda, que você participou recentemente, e o Thomas foi o primeiro a fazer pergunta nesse rumo. Essa é a pergunta de 41,25 bilhões, que é o que essa PEC... É a pergunta dessa dinheirama toda, né? 41 bilhões, né? Não é nem de $1 bilhão, é 41 bilhões de reais. Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer responder. Qual o impacto? O interesse é isso. O Bolsonaro está se mexendo freneticamente para a reeleição. E ele vai se mexendo em vários terrenos. Ele se mexe no terreno, né, de liberar para o Centrão as emendas parlamentares no orçamento secreto, e haja sujeira correndo solta por aí. Por isso que o Arthur Lira anda tão histérico, tão ditatorialzinho, não é isso? Haja dinheiro rolando por aí. Então ele mexe com o parlamento para garantir segurança no parlamento. Ele faz as ameaças, né? Você vê essa atitude dele agora de ir para procurar os irmãos do Marcelo, né? Para falar que estão atingindo a imagem dele, ou seja, ao invés de solidarizar com o assassinato, né? Ao invés de condenar o assassino bolsonarista, né? Ele vai preocupado com a imagem dele. Né? Então ele vai para isso, para a violência, para o ódio, para criar o pânico, para justificar uma saída golpista, pode ser, e ao mesmo tempo, então, terceira frente de ação dele. Ele está se mexendo. E nem diz o Zé Simão, quem fica parado é poste. Ele está se mexendo. Terceiro, são essas bondades que ele vai fazendo, esses 41 bi que ele libera com um estado de emergência para evitar qualquer problema eleitoral, de crime eleitoral, que isso é um crime eleitoral, né? Ele joga. Então é isso. Amplia, aumenta o auxílio emergencial de 600 para 800, né? Tira da fila do auxílio emergencial 1 milhão e poucas pessoas, né? Dá um valezinho para os caminhoneiros, dá um valezinho para os taxistas. Como que isso vai afetar a eleição? Vamos conferir. Eu ainda acho que a gente devia ser mais cauteloso. Pelo seguinte, porque quando começou a pandemia, Bolsonaro sempre detestou programas sociais. Sempre falou contra a Bolsa Família, qualquer programa social ele sempre foi contra. Quando começou a pandemia, diante daquela tragédia social, a oposição, setores da sociedade civil pediram um auxílio emergencial, o governo era contra o auxílio emergencial. Depois a pressão aumentou muito, o governo propôs, o Paulo Guedes, o abutre financeiro, propôs R$200. Valia deixar os R$200 no bolso dele para ver se ele come durante um mês. Né? Depois, com a pressão aumenta, ele pula para R$600. Né? Mas foi fruto da pressão da sociedade. Nesse período dos R$600, o índice de popularidade do Bolsonaro deu uma crescida em 2020. É a questão econômica, é a tragédia, a desgraça social, o desespero social. As pessoas precisam se alimentar os filhos, né? Pagar as coisas. Aí ele deu uma aumentadinha na popularidade. Não foi muito, mas aumentou um pouco. Né? Quando caiu o auxílio emergencial, que ficou um período de vácuo, a popularidade dele despencou de novo. Quando voltou com o Auxílio Brasil, mas não 600, 400, não significou grandes mudanças. Ele continuou em baixa nas pesquisas. Ele continuou
né? Ele não conseguiu alçar voo, né? Vamos ver agora qual vai ser o impacto desses 41 bi que ele está injetando na economia. É bom a gente lembrar que, recentemente, ele liberou R$ 1.000 do fundo de garantia, liberou dinheiro nosso, ele só antecipou dinheiro nosso. Ele antecipou o 13º, ele anistiou fiéis para mais de 1 milhão de estudantes. Todos esses pacotes de bondade não tiveram um grande impacto nas pesquisas. Não tiveram, né? Ele continuou estacionado. Sim. Lógico que mexe. Eu acho que o que está fazendo até agora é evitar que ele caia de vez, em função do desastre econômico, em função da ação criminosa diante da pandemia, em função das denúncias gravíssimas de corrupção do seu governo. É evitar que ele caia de vez. Seguraram, né? Então, 13º, FGTS, Auxílio Brasil, seguraram. Agora vem mais 41 bi injetado na economia. Mais esses valezinhos para caminhoneiro, para taxistas. O caso do caminhoneiro já é uma base social dele. Vamos ver qual vai ser o impacto nas pesquisas. Eu acho que precisa ter uma postura proativa com relação a isso. É preciso deixar explícito que o Bolsonaro é um mentiroso, é um farsante, é um demagogo. Que isso é puramente eleitoreiro. Ele sempre foi contra programas sociais. E mesmo auxílio vai só até dezembro. Sim. Então é preciso deixar isso explícito. Por outro lado, é como disse o Lula, né? Nós sempre brigamos pelos R$ 600. Nós fomos contra. Quando saiu do auxílio emergencial, ficou em branco, foi para o Auxílio Brasil com R$ 200 a menos, né? A oposição exigia os R$ 600. Nós sempre fomos a favor dos R$ 600. Então, que o povo pegue esse dinheiro, utilize da melhor forma possível para se alimentar sua família, se cuidar, mas perceba o seguinte: não dá para acreditar no capeta que está na presidência da República. Não dá para acreditar no capetão. Isso é um projeto eleitoreiro que tem prazo de validade. Lula ontem, inclusive, falou uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falou o seguinte: não, beleza, auxílio de R$ 600, nós vamos manter. Nós vamos manter. Nossa promessa é a seguinte: nós vamos manter. Aonde vai mexer? Vamos discutir. Nós temos teto de gasto para discutir. Né? Nós temos que discutir. Né? Por que dá dinheiro para ricaço, né? E não dá dinheiro para trabalhador? Então, o Lula está fazendo o seguinte: o Lula está pegando e dizendo, isso é eleitoreiro, é demagógico, mas agora nós vamos manter porque o povo tem fome. Quem tem fome tem pressa, tem necessidade a ser cumprida. Sim, se apropriar desse discurso, né? Porque ali na pandemia, quando os R$ 600 foram aprovados, a oposição se saiu muito bem, né? Nessa defesa de que foi a própria oposição que lutou para que isso acontecesse e colou bem. O mesmo tem que ser feito agora, de fato. Agora, valendo esses 41 bilhões, Miro, você aposta que Bolsonaro chega no segundo turno ou não? Não, eu acho que, por enquanto, segue aquela estabilidade que o Marcos Coimbra, do Vox Populi, sempre insiste, de 15 meses de pesquisa. Né? As pesquisas indicam isso. Né? Quando é presencial, principalmente, indicam que há reais possibilidades de Lula ser eleito no primeiro turno. Né? Eu espero, inclusive, que pessoas preocupadas com a democracia brasileira, que tenham discordâncias com relação ao presidente Lula, que tenham simpatias ao projeto nacional desenvolvimentista, né, que o Ciro abraça, né, eu espero que essas pessoas reflitam bem o que está em jogo. Né? É bom ver esses últimos episódios, Cinelândia, Uberlândia e principalmente Foz do Iguaçu, para perceber o que está em jogo nessa eleição. Essa não é qualquer eleição. Se a gente pudesse resolver essa eleição no primeiro turno, nós evitaríamos mais traumas, nós evitaríamos uma escalada ainda mais violenta. Você imagina se tiver segundo turno com esse Bolsonaro encapetado do jeito que ele está encapetado, endemoniado do jeito que ele está endemoniado, né? Babando ódio. Esse sujeito está babando ódio. Esse sujeito está com medo lascado, o medo está deixando ele com ódio, ele, os filhotes dele, a turma dele com ódio mortal, assassino. Então, há ainda a possibilidade, pelas pesquisas, esses 15 meses de pesquisas, e principalmente pelas presenciais, indicam a possibilidade de vitória no primeiro turno. Né? A última Datafolha, inclusive, deu isso. A soma
de Bolsonaro, dos outros candidatos, o Lula está com 52%, então vence no primeiro turno. Se tiver um pequeno descolamento, por exemplo, do eleitorado do Ciro, né? Se tiver isso, se pessoas que estão preocupadas com a democracia, com essa escalada de violência, com esse terrorismo, porque o que está se dando no Brasil é um terrorismo fascista, é o terror fascista. Se as pessoas tiverem essa preocupação, você pode ter um descolamento de votos que resolva a parada no primeiro turno, né? Eu acho que esse é o momento de juntar todas as forças que são pela paz, que são contra a violência fascista. Esse é o momento em que entidades importantíssimas da sociedade brasileira têm que se pronunciar de forma incisiva, uma CNBB, uma OAB Nacional está devendo um pronunciamento mais incisivo. Esse é o momento, inclusive, que valia a pena, lançando aqui uma ideiazinha, Thalita. Esse é um momento, inclusive, que todas as igrejas deviam se reunir para realizar um grande ato interreligioso, ecumênico, em defesa da paz, contra a violência. Nós temos que amplificar essa denúncia internacionalmente. O mundo todo tem que saber o que está em risco no Brasil. O mundo todo tem que ver essa postura de estímulo à violência do Bolsonaro, o risco que a democracia no Brasil está correndo, né? Essa democracia já tão maltratada no Brasil, né? Então, um ato ecumênico, um ato interreligioso teria impacto, teria repercussão internacional. É o momento de todas as igrejas, a CONIC, que faz um belíssimo trabalho, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, né, que faz um belíssimo trabalho, né, ver formas de protestar. Então, agora, acho que pelo andar da carruagem, se a gente conseguir coibir essa violência, conseguir fazer com que os milicos fiquem no lugar deles, né, através da denúncia internacional, de uma ampla frente contra o fascismo, eu acho que pode ainda resolver essa eleição no primeiro turno. Acho que sim. E que seria o melhor para a vida do povo brasileiro, para a saúde do Brasil. Pois é. Vamos aguardar, continuamos acompanhando. Miro, sempre muito bom te ouvir. Beijo enorme, bom trabalho para você por aí. Até quarta-feira. Tá joia, Thalita. Beijão, bom trabalho, tá? Tchau, tchau.